Como o homem que está chegando aos 40, está quase no auge da sua experiência, consegue quebrar. Muitas vezes a gente vê tantas histórias de pessoas que quebram, financeiramente estou falando, e aí você fica pensando, poxa, o cara é experiente, né? O cara tem vivência, o cara ou a mulher também, né? A pessoa tem vivência, a pessoa tem conhecimento, já passou por tantas coisas e quebra, simplesmente quebra. Por quê? É a segunda vez que eu estou passando por um processo de reestruturação, não, então eu quebrei pela segunda vez. E estou aí a 2 ciclos dos 40, né? Com 38. E eu fico pensando, a primeira vez eu quebrei por um erro e a segunda por um outro erro. Na primeira vez eu quebrei por entrar em um negócio que eu não eu tinha habilidade para fazer. Eu tinha uma fábrica de blocos, mas eu não tinha capital para bancar o projeto até ele conseguir gerar lucro. Entrei numa aspiral e quebrei. Voltei, me reestruturei, consegui pagar tudo que eu devia, voltei novamente e pela segunda vez consegui juntar um capital, consegui juntar um bom dinheiro. E nessa segunda vez que eu quebrei, já foi uma outra experiência. Nessa segunda vez eu tinha um pouco de dinheiro, só que eu não tinha a experiência no ramo. Comprei alguns cursos, fiz algumas coisas para entrar no mercado, tentei contatos e gastei todo o dinheiro, todo o capital que eu tinha. Sim, não era muito dinheiro, eu tinha cerca de 80 mil reais para entrar em uma loja virtual, para criar uma loja virtual. E os caras falavam assim, não, você com 20 mil reais você consegue movimentar e logo você vai ter capital para gerir, né? E tudo falácia, tudo para vender curso. E eu outra vez entrei nessa falácia, montei a loja, parti para cima, trabalhei, estudei pra caramba. Quando tava pegando o fio da meada, o dinheiro acabou. E aí as coisas foram acumulando, foram criando uma bola de neve e com isso eu novamente entrei no segundo processo de falência. E de quebrar financeiramente, não só falência, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, mas não quebra financeiramente. E eu quebrei financeiramente. E aí você olha para um cara que é trabalhador, que tem a, a vontade de vencer, que tem força de vontade de trabalhar, energia para trabalhar, mas que não consegue prosperar. E você fica pensando, cara, o cara com tanta experiência, já chegando nos 40 e não consegue ter isso. E aí você fica pensando porque a gente, querendo ou não, a gente se espelha muito nas outras pessoas. A gente se espelha muito no que as outras pessoas conquistam. E eu vejo tantos colegas que tiveram as jornadas parecidas com a minha e estão
em outro nível de carreira profissional, vamos dizer assim. Então, eu conheço colegas aí que trabalharam comigo que eram operacional e hoje estão trabalhando por conta própria, estão em cargos altos. E se a gente se medir pelos outros e não olhar o seu valor, a gente acaba entrando em parafuso. Eu não sou uma pessoa invejosa de olhar para as pessoas e querer o que elas têm, querer o mal delas. Eu olho, eu costumo olhar para os meus colegas como uma inspiração. Poxa, o cara conseguiu, parabéns. Eu fico muito feliz, por exemplo, meu irmão agora está vivendo um momento muito bacana, onde ele está conseguindo alavancar a empresa dele. E aí eu vejo, está comprando um carro bacana, está comprando, montando o seu repertório financeiro. E aí nossa, mas eu fico feliz, porque assim, o meu irmão, quando chegou, eu já tinha um monte de coisa. Assim, não tanta coisa, mas em referente ao que ele tinha, eu já era um cara de boa condição. E hoje eu tenho uma condição, tenho minha casa, meu carro, minha família, mas dinheiro mesmo, eu não tenho nada, nada, nada. E eu não olho para ele com inveja, não olho para os meus colegas que montaram empresa com inveja. Eu olho para eles e penso que é possível dar a volta por cima. Mesmo o cara com experiência, ele vai quebrar. E uma das principais coisas que eu acho que eu quebrei é por essa insistência em conseguir prosperar, conseguir alcançar novas coisas, em conseguir dar valor ao meu esforço, ao meu trabalho. Se eu não conseguir ganhar dinheiro, mas eu vou dar o meu máximo. Independente do que está acontecendo, eu vou dar o meu máximo sempre. E mostrar essa história, mostrar essa força de vontade, eu acredito que Deus olha pra gente de uma forma diferente. Eu estou nesse processo e às vezes eu fico sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Mas eu tenho dentro de mim a certeza de que eu vou conseguir. Eu só preciso esperar a hora certa, o momento certo. Agora, meu amigo, você com 40 anos, com uma família para sustentar, com contas para pagar e não sabe o que vai fazer, não sabe o que fazer para ganhar o pão de cada dia, não é fácil. Então, se você já passou por isso, você vai me entender bem. O que é? Você tem a certeza que você consegue fazer as coisas, mas não aparecem as coisas para você fazer, para você ganhar dinheiro. E mas isso não pode deixar a gente fraquejar. Não pode, cara, porque os nossos filhos, os nossos amigos, a gente não é que a gente tenha que dar uma resposta para as pessoas, mas a gente tem que dar uma resposta para nós mesmos, mas também é legal, é bacana você ser orgulho dos seus amigos, ser orgulho da sua família, ser orgulho do seu pai. É bacana, cara. Não, não é que você vai fazer por eles, só por eles. Você vai fazer por você também. Mas é bacana. Não, todo mundo gosta de receber um elogio, todo mundo gosta de ver a sua família
falando bem de você, ver a sua família te elogiando. Quem não gosta? Eu sinceramente eu gosto. Não é algo que, dizer assim, alimenta o meu ego, mas é bom, motiva, faz a gente ter mais dedicação, ter mais força de vontade, ter mais motivação. E faz com que outras pessoas também se inspirem na gente. Às vezes o cara também tá em uma situação e quando você mostra toda essa força de vontade, toda essa garra, motiva outras pessoas também. Então, muito do que eu vou fazer da agora em diante é com essa expectativa de transbordar o meu conhecimento para que cheguem até em outras pessoas. O cara vai falar assim, pô, o cara é quebrado, o cara já faliu 2 vezes, já quebrou 2 vezes. Uma coisa importante que eu aprendi, acho que eu já até falei em um vídeo aqui, é com o Geraldo Rufino. Ele fala o seguinte, que ele quebrou 6 vezes, mas ele nunca faliu. Nunca faliu os valores, a sua determinação, a sua força de vontade, a sua dignidade. Ele quebrou financeiramente. E eu estou nesse mesmo ponto.